4h17. Vocês estão estranhando, eu sei que estou sozinha aqui na live, aqui também na FM, mas daqui a pouquinho o Mike Souza chega por aqui. Eu também tenho hoje a presença ilustre de Juliano Pedroso, que vai comentar com a gente as principais notícias que movimentaram não só Brasília, o Brasil nessas últimas 24 horas, mas principalmente o Paraná. E a gente começa te falando que na reta final da campanha presidencial, o clima esquentou aí no Paraná. Os coordenadores estão apostando no corpo a corpo para conquistar os votos. No primeiro turno, Bolsonaro teve 55,2% dos votos e Lula 35,9% no Paraná. As coordenações estaduais das campanhas de Lula e Bolsonaro seguem a todo vapor no estado, percorrendo diversas regiões e promovendo reunião com prefeitos e lideranças comunitárias a fim de mobilizar os eleitores. A expectativa, tanto de um lado quanto de outro, é reverter o número de abstenções registradas no primeiro turno. No Paraná, o índice chegou a 20%, um dos maiores do país. Além disso, a estratégia envolve reverter os votos daqueles eleitores que optaram por votar em Simone Tebet, do MDB, e Ciro Gomes, do PDT. A senadora teve 309 mil votos no estado e o ex-governador do Ceará, 180 mil votos. Ratinho Júnior, que coordena a campanha que apoia Bolsonaro no Paraná, tem percorrido o estado participando de uma série de encontros com prefeitos a fim de ampliar a vantagem conquistada no primeiro turno. Ontem, o governador que foi reeleito se reuniu com os gestores municipais da região metropolitana de Curitiba e do litoral a fim de impulsionar os votos do atual presidente da República. Eduardo Pimentel, do PSD, que é vice-prefeito de Curitiba e que está à frente do Poder Executivo da capital, enquanto Rafael Greca cumpre compromissos na Argentina, falou sobre o que foi tratado nessa reunião de ontem com o governador. Vamos ouvir. Eu participei com o governador uma reunião na hora do almoço com prefeitos, vice-prefeitos e vereadores dos municípios da região metropolitana de Curitiba e litoral, onde foram discutidas várias ações pró-campanha do Bolsonaro, lembrando do grande número de investimentos que ele fez no estado do Paraná. E também foi falado do combate à inflação, que esse ano é a primeira vez que o Brasil tem perspectiva de crescer mais do que a China. Então foi uma reunião política importante que aconteceu em prol da campanha do presidente Bolsonaro. E dando prosseguimento à agenda de campanha pela reeleição de Jair Bolsonaro, Ratinho Júnior visita amanhã a cidade de Cianorte, no noroeste do estado, e deve ainda se encontrar com prefeitos da região. Já a coordenação estadual da campanha do ex-presidente Lula afirma que também está motivada para conseguir angariar mais votos para o petista. O presidente estadual do partido no Paraná, o deputado Arilson Fiorato, conta como está a expectativa de trabalho para os próximos dias. Vamos ouvir. A tática nossa foi, desde a eleição do primeiro turno para cá, muito diálogo com a sociedade paranaense, muito contato com atores políticos de partidos diversos. Nós montamos um movimento suprapartidário que hoje tem um volume bom de pessoas de várias agremiações. Temos uma conversação com vários movimentos sociais, com vários movimentos sindicais, com a população como um todo. Nós estamos organizando a campanha nos 399 municípios, explicando a importância de diminuir a abstenção e do voto no Lula no próximo domingo. A nossa expectativa é aumentar a votação do Lula de 36 pontos para 45% dos pontos aqui no estado do Paraná. E estamos otimistas. Tá aí, Fiorato falando que espera chegar a 45% dos votos, lembrando que no primeiro turno Lula teve no Paraná 35% dos votos. E por que o estado é tão importante para ambas as campanhas? É claro que o Lula tem essa expectativa de aumentar o percentual, porque teve um percentual abaixo, mas Bolsonaro, apesar de ter essa segurança, essa confiança de que vai conseguir vencer no estado, exemplo do que aconteceu no primeiro turno, quer ampliar, claro, essa vantagem. Apesar de Simone Tebet e também de Ciro Gomes, mesmo que de forma bastante acanhada, ter ali declarado esse apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, há essa esperança de que parte desses votos sejam convertidos ao presidente Bolsonaro e quem sabe ele possa chegar num patamar próximo ao que chegou o governador reeleito Ratinho Júnior, que a gente lembra teve quase 70% dos votos, ou seja, tem margem para crescer e é importante crescer nesses estados em que ele já tem uma maior porcentagem dos eleitores, justamente porque lá no Nordeste ele já sabe que é um território que pertence historicamente ao petismo. Por lá, Lula fez uma diferença muito grande de votos, em especial em estados grandes como a Bahia. Então, esse apoio de Ratinho Júnior é essencial para a campanha de Bolsonaro. Ratinho Júnior falou ainda quando estava comemorando ali a vitória
do primeiro turno na própria sede do TRE, que faria esse apoio e iria a campo para fazer essa campanha no segundo turno. Eu tive a oportunidade de conversar com ele há poucos dias aqui em Brasília, quando ele veio formalizar esse apoio junto com o presidente Bolsonaro. A promessa era conseguir o apoio de 70% dos prefeitos do Paraná, o que se cumpriu. E o que ele disse é que no primeiro turno, apesar de ele já ter declarado esse apoio a Bolsonaro e, portanto, parte desses votos terem sido casados por todo o estado, ele não tinha tempo hábil para se dedicar à campanha do presidente, porque ele estava focado na própria campanha, também na campanha dos deputados, e em paralelo a tudo isso ainda tinha que governar. Então agora ele tem um foco mais central nessa reeleição do presidente Bolsonaro e tem trabalhado para isso. E é por isso que o Chiorato explica ali, né, que tem esse trabalho realmente bastante minucioso do petismo para tentar, de alguma forma, ainda conseguir um espaço, considerando que boa parte dos governantes, dos dirigentes, eles estão focados na campanha à reeleição de Bolsonaro. Agora, uma coisa que me chama a atenção, Juliano, é que ali, tanto um quanto o outro fala sobre conquistar votos de abstenção, que a gente sabe que foram muito altos, né, no país como um todo, mas o Paraná tem um dos maiores índices, quase 20%, e como você vem falando nos últimos dias, você não acredita que a gente vai conseguir reduzir essa abstenção nesse segundo turno. Como é que você avalia essa questão dos votos daquelas pessoas que não compareceram às urnas no primeiro turno? Você acha que há a possibilidade de que elas sejam motivadas por essas campanhas a comparecerem nesse segundo turno? Ótima tarde para você. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan News. Olha, Camila, tradicionalmente, historicamente, você não consegue acompanhar, né, movimentos de crescimento de votação ou de interesse de votação do primeiro para o segundo turno. Essa eleição ela tem sido bastante atípica, tanto pelo movimento da própria Justiça Eleitoral, que tem ali estimulado os prefeitos, estimulado governantes a fornecer transporte gratuito, as campanhas têm atuado muito pelo convencimento desses eleitores que não compareceram, mas ainda assim, a expectativa, o próprio comportamento do eleitor, ele tende a levar, sim, que a abstenção ela se mantenha nos mesmos patamares, e eu ainda acredito que ela pode crescer um pouco, e isso afetaria um pouco, né, os planos de quem enxerga nesse potencial, né, de eleitores o caminho para reverter os números, tanto, né, quando a gente escuta no discurso do coordenador do PT ou na coordenação da equipe do Bolsonaro, esse interesse de avançar em cima dessas pessoas. Provavelmente o que a gente vai conseguir enxergar mais são aquelas pessoas que acabaram votando ou no Simone Tebet ou no Ciro Gomes, aí sim, pessoas que de alguma forma se engajaram, que possam vir a participar. O que pode acontecer, Camila, também é, muitas vezes a gente fala, aumenta a abstenção, mas nem sempre são as mesmas pessoas. Você às vezes tem ali um rodízio entre as pessoas que participaram do primeiro turno, que se sentiram motivadas, e outros que podem ser motivados agora. Então, na verdade, a eleição ela encontra-se bastante em aberto, a gente vai falar um pouco das pesquisas, mas ainda assim, a motivação das pessoas em votar, essas mesmas pesquisas, quando elas perguntam, quando elas consultam isso, ela não tem um dado sensível o suficiente para justificar uma grande virada a partir desses eleitores.